Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de abril de 2023, o nosso domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vambora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã, ontem, graças a Deus, cravamos o nosso bilhete novamente, em nome do Pai do Filho, receba, se, né, aquele mar de gol e meio de sexta-feira, duplinha, coisa linda demais, tá? Então vamos embora. Ó, deixa eu falar pra vocês aí, muita gente aí não gostou dos meus comentários do Brasileirão, que eu falei do time. Quando você ficar puto comigo, tá ligado? Tá puto comigo, lembra que eu sou vascaíno, pô, dá um desconto aí, já? Tamo junto? Vai pensar em mim? Vai pensar nesse caso? Então... Quando você acha que, pô, fala, caralho, esse moleque tá mal. Pô, já vascaíno, né? Já não tá batendo bem das ideias, tá ligado? Releva aí, releva aí. 8h30 da manhã, segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2. Eu tenho o São Paulo contra o Eintracht Braunschweig e aqui eu venho pra loucura. Eu já vou começar na loucura. Por quê? Simplesmente o São Paulo ganhou os últimos 10 jogos, pô. Eles estão igual o Manchester City, o Bayern de Munique aqui da segunda divisão, tá ligado? Eles já, pô, eles estavam lá embaixo, eles deram uma arrancada, agora eles têm chance de subir. No momento eles estão a 6, tô falando eles estão direto, né? 6 pontos atrás do Hamburgo, né? E como é que funciona a segunda divisão da Alemanha? Os dois primeiros sobem direto e o terceiro colocado, ele vai fazer uma repescagem contra o antepenúltimo da primeira divisão. Vão fazer uma espécie de final, 2 jogos, ida e volta. Aí quem ganhar, né, vai para a primeira divisão e quem perder fica na segunda. E o Eintracht Braunschweig, ele está lutando contra o rebaixamento. Ele é o primeiro time fora da zona, mas está a 2 pontos aqui de quem faz a repescagem com a terceira divisão, né, lá funciona dessa forma. E está a 4 pontos de quem desce direto. Então é um jogo importante para as duas equipes. Mas na moral, eu vou falar com vocês, esse momento do São Paulo é impossível ficar de fora, principalmente ele jogando em casa. Então eu tô fechado com o São Paulo, tô fechado no bilhete com o empate anula, né, para ficar mais safe, uma odd alta. É claro que é segunda divisão, sempre tem o risco de entrar no mercado de resultados, mas a fase do São Paulo é muito boa, não posso deixar de vir aqui trazer para vocês isso aí. Quiser acompanhar o jogo no ao vivo, buscar uma cotação maior, de repente buscar uma recuperação, igual aconteceu hoje no jogo do Sheffield, né, começou perdendo de 1-0, depois sapecou 4 ali de leve. Beleza, mas é um jogo que você tem que saber que ele existe, tá ligado? Tem que saber. 9h30 da manhã, Campeonato Holandês, tem o brabo PSV, vai visitar o Volendam. Vamos olhar aqui como é que tá esse campeonato. O Feyenoord vai ser o campeão, não tem jeito, tá 8 pontos na frente do Ajax e faltam 8 rodadas. Não, são 17, 34, faltam 6 rodadas. Então é o seguinte, qual é a briga aqui do PSV, que é o terceiro, com o Ajax, que é o segundo, pela vaga na pré-Champions? Porque o primeiro colocado, campeão, ele já está garantido na Champions. O segundo colocado, tá até aqui na cor azul, ele vai para pré-Champions, né? Ele tem chance de ir para a Champions League. O terceiro colocado, ele vai para a Europa League, né? Para a qualificatória da Europa League, e o restante aqui é a Conference League. Então, dito isso, o PSV ele tem que ganhar do Volendam. O Volendam que está aqui lutando contra o rebaixamento, né? Ele está 2 pontos na frente do primeiro time aqui da zona do rebaixamento, que é o Emmen. É um jogo que interessa muito as duas equipes, mas não tem jeito. Eu tenho um PSV com ataque de 75 gols em 28 jogos. Vitória do PSV, tá? Não tem o que inventar aqui com relação ao mercado de resultado, ficar buscando mais 2 por Volendam, cara, não faz isso. Vocês sabem que Ajax, PSV, o Feyenoord nessa temporada não são Bayern de Munique, não são times de tu ficar buscando um handicap positivo pro adversário, porque se do nada eles meterem 7-0, 6-0 aqui, não é zebra pra ninguém, não é surpresa pra ninguém, os caras são acostumados a golear. Aí se o Volendam tá perdendo um jogo, pô, dependendo dos outros resultados, ele pode parar na zona do rebaixamento. Ele se lança, ele pode acabar levando goleada. Então, cuidado com essas maluquices aqui de ficar indo positivo contra os gigantes, né? A gente tem os times ali, mediano, tipo assim, Chelsea é um time que não costuma golear. Beleza, mas, pô, tu vai entrar contra o Manchester City, tá ligado? É pica. Então, aqui eu tô fechado com o PSV e aqui não tem jeito, só tenho 2,5, né? Agora, entre esse 2,5 e a vitória, ficou a vitória. Tá pagando a mesma coisa e é mais provável se for 1-0 pra gente goleado. 10 horas da manhã, Campeonato Inglês, temos o brabo e líder Arsenal que vai visitar o West Ham. Vocês repararam que às vezes eu falo rápido, dá pra ser narrador, não dá não? Dá nada lá, ele, que isso, dou nada, vambora.
Vacilei, pô. Vamos lá, tropa. O Arsenal ele precisa ganhar, né? Ele que cedeu o empate pro Liverpool e agora o Manchester City depende apenas dele, né? Tem um confronto direto ainda lá na casa do City, então jogando contra um time que tá mal, no mau momento, o Arsenal tem que ganhar de qualquer jeito do West Ham. O Arsenal tem 43 pontos a mais do West Ham. Como estão dando pra gente uma cotação de empate anula, eu tô fechado aqui, ó, com o empatezinho anula do Arsenal. Gosto muito desse 1,5 no bilhete, tá? Eu gosto até mais desse 1,5 do que do empate anula, porque o Arsenal ele tem que ganhar, tem que se expor fora de casa, e o West Ham, ele tá apenas a 3 pontos do primeiro time da zona, tá ligado? É um time que tá em 14º, mas tá correndo o risco de entrar na zona do rebaixamento, dependendo da rodada. Então, jogando em casa, ele vai pra cima, e aqui pra mim é um jogo de disposição, um jogo para pelo menos 2 golzitos, beleza? Campeonato Espanhol, 11h15 da manhã, Barcelona contra Getafe, aqui eu tô fechado com o Barça, empate anula. O Barça já é campeão, né, tem que tomar muito cuidado com as pretensões do Barça, até nesse último jogo que ele empatou com o Girona. Eu esperava que ele ganhasse, porque o último jogo dele no Camp Nou tinha tomado uma sacolada do Real Madrid, né? Tinha sido eliminado da semifinal da Copa do Rei, mas o Barcelona ele tá meio desinteressado. Já vi uns burburinhos aí que o Lewandowski pode sair, né? Por mais que ele esteja cravando aqui direto na Liga, eu tava vendo que a diretoria tá achando que ele tá devendo em jogos importantes, os jogos de Champions, jogos como esse do Real Madrid, né, da Copa do Rei, jogos da Europa League, que o Barcelona saiu da Champions e foi para a Europa League. O Lewandowski não decidiu jogos nenhum importante, só decide contra os capenguinhos aqui, né, Cádiz, Valladolid. Então assim, aí eu vi um burburinho aí que a diretoria pode mandar ele ralar. Então tem que ver aqui a motivação do Barcelona, mas como estão me dando com o empate, aí eu gosto. Não vejo o Barcelona perdendo, no máximo empatando. O Barcelona tem uma defesa sensacional, só tomou 9 gols em 28 jogos. Então se esse jogo for 0-0 aqui, sem interesse nenhum do Barça, a gente tá suave. E o Getafe tem menos gol do que partida. 11h45 da manhã, voltando para o campeonato holandês, tem o Feyenoord contra o Cambuur. Cambuur que é um saco de pancadas, não é à toa que vem de 4 derrotas seguidas. E o Feyenoord ganhou 8 dos seus últimos 10 jogos. Ainda tá voando aqui, vai pegar o Lanterna, como eu falei, é o saco de pancadas. E aqui é o seguinte, eu gosto muito dessa vitória do Feyenoord, mas tem um detalhe aqui. O Feyenoord, ele tá jogando a Europa League, né? Ele ganhou o primeiro jogo da Roma, vai jogar agora no meio de semana, lá na quinta-feira, na Itália, contra um time do José Mourinho. Tem uma gordura muito grande aqui de 8 pontos para pegar, não precisa botar os titulares para ganhar do Lanterna, mas indo com reserva, né? Se for ali com time misto, time reserva, já não vale para mim pré-live, né? Acompanhando o jogo é outra história, mas pré-live, e tem uma tendência muito grande do Feyenoord com reserva, tá? Pegando Lanterna, com muita gordura para queimar, tem um jogo super importante ali, que vale vaga na semifinal, de uma competição ali que é grande, né? Não tem jeito. Eu gosto de ficar de fora, na verdade. Tá, mas provavelmente o Feyenoord vai vencer. Voltando para a Inglaterra, 12h30, tem um jogo do Manchester United contra o Nottingham Forest, um saco de pancadas que não vence a 9 jogos, de uns 5 jogos perdeu 4, o United vem de 2 vitórias seguidas, né? Porém, o United, cara, ele se complicou muito na Europa League. Ele abriu 2-0 contra o Sevilha, jogo tranquilo, poderia ter feito mais, no segundo tempo relaxou, e aí não tem jeito, né? Sentou na vantagem, o Sevilha conseguiu o empate, agora vai jogar na Espanha sem vantagem nenhuma, pô. O Manchester United se complicou muito. E detalhe, aqui na Liga, ele tá lutando por vaga na Champions. Por exemplo, o Tottenham joga em casa. O Tottenham joga hoje. Se o Tottenham ganhar, o Tottenham passa o Manchester no saldo de gols. Embora o Tottenham tenha jogos a mais. Mas aí joga uma pressão no Manchester. Porque o Manchester ele tem que ganhar do antepenúltimo colocado. O Manchester tem que ganhar de um time que não vence a 9 jogos. Mas o Manchester vai com o time titular ou vai com o time misto? Rashford tá machucado, vai jogar ou não vai? Vai voltar agora ou vai deixar para voltar contra o Sevilha? Então, assim, são muitas perguntas, né, filosóficas aqui nesse jogo. Mas é o seguinte, tropa, eu gosto muito dessa cotação que deram pro Manchester, tá? Eu gosto muito dessa cotação de 1,70. Eu acredito que ela tá um pouquinho exagerada, dá pra gente explorar algo. Mas, lembrando, né, alertando a vocês dessa partida de quinta-feira contra o Sevilha, valendo vaga na semifinal da Europa League. Mas o Nottingham Forest é muito ruim, mano. Muito ruim.
Então pode ser uma oportunidade. 1h30 da tarde, Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid contra Almeria, que é a vitória do Atlético, vem num momento muito bom, vem de 5 vitórias consecutivas. Vamos abrir aqui, o Atlético é o terceiro colocado, tem chance de ficar de fora da Champions, muito pouco. O Villarreal tropeçou hoje, né? Conseguiu tropeçar contra o Valladolid. Impressionante conseguir perder pro Valladolid. Então a vida do Atlético ficou um pouco mais tranquila, mas o Atlético tem jogado bem, vai pegar o Almeria, o time que em 28 jogos perdeu metade, muito provavelmente o Atlético vai vencer, tá legal? Muito provavelmente. Não gosto dessa cotação, mas pelo que tá jogando não é de um todo injusto não. Pode ficar de olho, pode deixar ali para ver alguma coisa no primeiro tempo, ou deixar marcado, se o primeiro tempo terminar empatado, dá para buscar algo a favor do Atlético com uma cotação maior. O Atlético teve uns jogos aí que ele só fazia gol no final. Ó, esse aqui contra o Betis, esse contra o Girona, esse do Raio Vallecano, se eu não me engano, também foi no final do jogo. Então assim, o Atlético ele decidiu algumas partidas no final e a cotação dele acaba subindo, tá? Pode ser interessante deixar marcado aí também. 2h30 da tarde, eu tenho aqui o Wolfsburg contra o Bayer Leverkusen. Gosto de 2 gols nesse jogo, porque o Wolfsburg mais de 1,5 gol em 8 dos últimos 10, Leverkusen mais de 1,5 gol nos últimos 10, é uma média que se repete muito e eu gosto. Embora o Leverkusen tenha um jogo decisivo contra o Gilloise lá na Bélgica, também pela Europa League, é um time que sabe que tem que correr atrás aqui dos pontos. O Leipzig, quando eu tô gravando, tá ganhando, acabou de virar o jogo. E, assim, se ele quiser ir pra Champions, de repente dar errado lá na Europa League, ele tem que conseguir alguma coisa aqui pelos pontos e não pode desperdiçar. Então, gosto de 2 gols. É claro que o favoritismo tá do lado do Wolfsburg por essa mentalidade da gente não saber a mentalidade do Leverkusen, de se vai com o time titular, se vai com reserva, tá fora de casa. Mas aqui eu não vou entrar no mercado de resultados. Gosto de 2 gols pela média das 2 equipes. 13h45 da tarde, joguinho para ficar de olho. Marseille contra o Troyes. O Marseille é que tá lutando aqui por essa segunda vaga que dá direto na Champions. Como o PSG joga hoje contra o Lens, e vamos botar que o PSG vença. Embora não esteja jogando bem, continua sendo favorito porque é o PSG. Venceu o jogo do Lens, o Marseille ganha amanhã do Troyes, o Marseille assume a segunda posição e depende apenas dele ali para se manter na vaga da Champions. Acredito que o título tá difícil, a não ser que o Lens vença, que não é difícil, né, pelo que o PSG tá jogando. O Lens vencendo o jogo, o Lens vai a 66, o PSG fica com 69 e o Marseille pode ir a 64 e aí tem liga. Faltam 8 jogos ainda e aí dá até para brigar pelo título, mas tem que ganhar do Troyes. É um time fraco, 30 jogos perdeu 17, né? É um time que não vence aqui os últimos 10 jogos, é jogo para vencer. Talvez já uma vitória no primeiro tempo, ou então esperar ali, ver se valoriza a cotação. Mas é um jogo provavelmente aqui o Marseille deve amassar. 4h da tarde, Brasileirão, Flamengo de Sampaoli, né? Eu achei uma boa escolha, apesar de eu acreditar que nesse momento o melhor pro Flamengo era o Jorge Jesus, pelo momento que tá vivendo e por conhecer o elenco, tá ligado? Mas o Sampaoli é um grande técnico também, é um técnico que sabe, é um técnico que joga ofensivamente, eu acho que isso é muito legal pro Flamengo nesse momento, assim como o Jesus também, não pegar o VP que pega um elenco grande, um elenco brabo e joga no contra-ataque, enfim. Eu não achei ruim o Sampaoli, tá? Até porque se vocês pararem pra pensar também, tudo bem que eu sei que você não quer saber do Flamengo, só flamenguista, mas só pra gente raciocinar rapidinho. Cara, o Jorge Jesus só poderia vir no final de maio. Ah, mas tem muita multa rescisória. Não dá, mano. O cara tá na Europa, o cara tá na semifinal da Copa da Turquia, o cara tá a 6 pontos do líder, ainda faltam 6 rodadas, 8 rodadas, dá pra ganhar. Como é que o cara vai abandonar o time na reta final disputando 2 títulos? Não tem como, mano. Não tem como. Mesmo que pague, o cara não vai querer ir, pô. Só que nesse lance de o Flamengo esperar ele, mano, o Flamengo vai perder jogo pra caramba, perde 3 ou 4 jogos da Libertadores, perde rodada do Brasileiro, acho que 8 rodadas, não sei, eu tô ficando maluco, eu vi que foi jogo pra caramba que o Flamengo perdia, o Flamengo não pode, pô, o Flamengo não pode se dar o luxo de perder tanta partida assim sem treinador, viu como foi com o Maringá, tá ligado? Se eu ganhasse no Maringá, falasse, não, o problema era só o cara, vamos ganhando aqui, beleza, dá pra esperar, mas como aconteceu com o Maringá, viu que o Flamengo precisa de alguém pra botar ordem na hora. E o cara já pode começar a jogar, pô, já pode começar a treinar. Então achei que foi uma decisão acertada, tá? Dito isso, vamos falar do que interessa. Flamengo contra Curitiba. Flamengo é favorito? Sim, tem um time melhor, mas o Flamengo não vive um bom momento. Eu gosto de 2 gols nessa partida. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar no Maracanã,
Precisa muito dessa vitória, precisa muito levantar o time, tem um confronto importante da Libertadores, só que ao mesmo tempo o Flamengo tem uma defesa horrorosa, né? Horrorosa não, desculpa, que minha defesa é do Vasco, mas o Flamengo tem uma defesa que vive um momento muito ruim. O Davi Luiz, cara, não sei, parece que ele desaprendeu, tá ligado? Fabrício Bruno, porra, fazendo merda, enfim... É um jogo pra mim pra gols. Que o Flamengo até nesse desespero de querer sair dessa situação, pode acabar se complicando, pode acabar levando gol, pode acabar dando uma goleada também, que não é impossível, tem um grande time pra isso. E aqui eu prefiro gols, tá bom? Embora o Flamengo seja favorito. 4 horas da tarde, Corinthians contra Cruzeiro. Corinthians é um time em casa e um time fora. Desde a temporada passada, né, a gente já conversa isso. Corinthians em casa é um time muito brabo, fora de casa o Corinthians já é um time que perde pro Remo. Gosto desse Corinthians empate anula. Cruzeiro pra mim é um time que vem pra lutar contra o rebaixamento. Você cruzeirense, peço perdão, mas pra mim é isso. É um time que dos últimos 10 jogos não ganhou 8. O Cruzeiro tem muita coisa ali pra melhorar, pra ajustar. E o Corinthians, por já estar melhor, jogando em casa, depois do jogo contra o Remo, pra mim é jogo que o Corinthians não perde, no máximo empata. 4h30 da tarde, Campeonato Português, tem o Sporting contra a Arouca. O Sporting que tá envolvido, vai jogar em casa contra a Juventus, né? O Sporting perdeu muito gol, cara, inacreditável como o Sporting não conseguiu fazer um gol na Juventus. Tem um confronto difícil aqui, acredito que não vai poupar, né? Até tá com a cotação baixa, não vai desgastar o jogador por já estar jogando em casa. E aqui, ó, o Sporting ele precisa muito vencer, por quê? O Braga, que até esqueci, esse jogo do Braga é muito bom para a vitória dele, às 2 horas da tarde, vitória do Braga. Os 2 primeiros vão direto para Champions, o terceiro vai para pré-Champions. Se o Sporting ficar atrás do Braga, nem na pré-Champions ele vai, né? A não ser que ganhe a Europa League. Então ele tem que ganhar, porque caso dê errado a Europa League, ele tá aqui, consegue uma vaga pelos pontos aqui da Liga Portuguesa, tá? Então acredito que não vai poupar, é um confronto difícil, não pode se dar esse luxo, e eu tô fechado aqui com a vitória do Sport, tá bom? E pra gente fechar, voltando pro Brasileirão, Grêmio contra Santos. Grêmio empate anula, tá? Apenas. Pô, desculpa, pra mim o Santos vai lutar contra o rebaixamento. Aí o Vasco, pra mim o Vasco é uma incógnita. O Vasco é um time que pode dar uma surpreendida ali, mas pode também lutar contra o rebaixamento. Não é um time muito bom. Eu não almejo o Libertadores, nada disso. Se Deus quiser, a gente vai pra Sul-Americana, tá? Sou um cara consciente. Mas o Santos, pra mim, ele tem um time pior que o Vasco no momento, pior que o Vasco também. Acredito que o Santos tem chance de perder ainda nessa janela o Marcos Leonardo e o Ângelo. É Ângelo, né, o nome dele? Que pode complicar mais ainda o Santos. E o Grêmio, campeão estadual, estreia de Luiz Soares no Brasileirão, o que vai lotar a arena não tá escrito, tá ligado? E aqui eu tô fechado com o Grêmio, tá bom? Pra mim também é um jogo de poucos gols pelo ataque do Santos. E não vejo também o Grêmio goleando, nada disso, tá? Não vejo jogo muito aberto assim. Beleza? Então é isso, fechamos nossos jogos, que seja um dia muito bom, que seja um final de semana muito bom pra gente, a começar por hoje, tá? E conto com a presença de vocês amanhã, tamo junto, muita fé pra cima! Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, Grêmio empate anula contra o Santos. Segundo jogo, Olympique de Marselha para vencer o Troyes e para fechar o Atlético de Madrid para vencer o Almeria. Essa é a nossa tripla do total de 1,90 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. Tamo junto, muita fé, pra cima!